A gente tem aqui no capítulo 1 do segundo livro de Samuel, a partir dos versículos 17 até o finalzinho do capítulo, que é o versículo 27, nós temos um cântico, uma lamentação de autoria de Davi. Davi ainda surpreendido com a morte de Saul e de Jonatas, seus amigos, pessoas que lhe eram muito queridas, principalmente Jonatas, ele fez um cântico e diz o texto no versículo 17 e 18 que ele ordenou que esse cântico fosse ensinado aos filhos de Judá, ou seja, a tribo a qual ele pertencia, chamado de hino do arco, que seria uma espécie de hino da autoridade, hino dos vencedores. E esse hino, ou esse cântico, ou esta lamentação, que era muito comum naqueles povos do Oriente fazerem lamentações, ela é dividida em três partes, né? Uma parte extensa que é cantada por todos, eram cantadas por todos de maneira em voz suave para denotar tristeza, pesar. Uma outra parte menor que vai falar sobre Jonatas era cantada pelas donzelas, que seriam à época moças virgens, e a parte final cantada pelos moços, que eram à época rapazes virgens, digamos assim. E este cântico, a gente não vai aqui fazer análise do cântico, mas tem algumas partes aqui que são interessantes. Vou começar por elas e depois a gente vai para meditações relativamente mais profundas. A gente tem aqui, por exemplo, o fato de que Davi era um homem do seu tempo. Por exemplo, no versículo 22 tem um versículo, um verso que para nós é chocante, quando ele vai dizer assim: sem sangue de feridos e sem gordura dos valentes, nunca se recolheu o arco de Jonatas, nem voltou vazia a espada de Saul. Como é que alguém pode escrever um cântico? Nós, do século XXI, né, ficamos pensando, como que alguém pode escrever um cântico exaltando uma espada que traz sangue de valentes e gordura dos fortes? Mas isso são perguntas típicas do século XXI. Nós que praticamos outros tipos de violência, né, que vemos lutas nas UFCs da vida, e aqui só denota o seguinte: Davi foi um homem do seu tempo. Quais eram os tempos de Davi? Eram tempos em que os povos se odiavam, o evangelho mal tinha alcançado Israel, ali, 1900 e pouco antes de Cristo, e Israel tinha de se defender daqueles povos, e por causa disso eu estou sempre deixando aí, vou deixar neste vídeo, vários vídeos onde eu faço os comentários dos porquês do extermínio dos povos cananeus, amalequitas e filisteus. Então é só isso que esse verso denota, que Davi era um homem do seu tempo. Talvez eles olhariam para nós assim, mas esses homens não têm valentia, esses caras gostam de escrever. A gente tem essa tradição até hoje no Brasil, né? Quando a gente vai nas camadas economicamente menos abastecidas da população. Eu fui uma criança pobre, eu fui menino de escola pública, eu estudei em escola pública. Eu me lembro que na quarta série, que hoje seria o quinto ano, eu fiz um tributo à cantina, né? No meio do verso eu falava assim: adeus a você, ó cantina, que sempre merendei, de maneira que a refeição que eu fazia na escola era uma das melhores refeições do meu dia, por que não dizer a refeição do dia, porque a gente comia lá alimentos da LBA, que era a Legião Brasileira de Abastecimento, a gente pegava na Igreja Católica, ali no bairro São Salvador, em Belo Horizonte, aqueles pozinhos rosa, leite, aqueles feijões enormes, a gente comia daquilo. E aí na escola tinha a merenda por excelência, e a merenda por excelência às vezes era macarronada, a gente fazia macarronada, né, eles faziam pra gente. O dia que era mingau eu ficava invocado, mas eu tomava porque era o que dava para tomar. Né? Lá em casa não teria uma comida dessa, não tínhamos condições. À época que eu estava no ensino fundamental 1, meu pai estava desempregado, a gente padecia financeiramente falando, mas mesmo assim éramos cuidados pelo Senhor. Mas eu estava lembrando disso tudo porque a gente, mesmo sendo aluno de escola pública, eu tentei priorizar os estudos, mas isso não era muito bem visto, às vezes pelos meus familiares e às vezes por pessoas que nos cercavam, que pensavam o seguinte: até hoje é assim, eu sou professor de escola pública também, e aí os pais querem que os filhos abandonem a escola para trabalhar, porque a gente precisa trabalhar. E aí
como eu estava tentando priorizar os estudos e eu fiz de maneira muito penosa, eu acabei me casando cedo, acabei tendo de dividir trabalho com casamento e com os estudos na escola pública. E isso me fez estudar por anos mais esticados, digamos assim, porque dentro do contexto onde eu fui criado, a gente tinha que parar de estudar e trabalhar, porque a gente tem que ter renda, né? Então, se é assim ainda hoje, imagina os dias de Davi, onde se via a força física mais interessante do que a questão intelectual. Na verdade, são aptidões e habilidades necessárias à vida em sociedade. Há pessoas que são mais corporais, querem render, querem produzir. Eu sou casado com uma mulher maravilhosa que ela é a habilidade manual em pessoa. Ela sabe fazer arranjos, ela sabe fazer muitas coisas. Por outro lado, eu não tenho competência física nenhuma. Eu não sei se eu não poderia fazer um curso de medicina que eu não tenho habilidade manual para fazer cirurgia. Embora eu seja muito criterioso e exigente com as coisas, tenho uma certa habilidade com burocracias, com arquivamentos, etc. Mas o meu campo, onde eu viajo mesmo, é no campo da intelectualidade, né? Embora aqui eu tenho que renunciar muito, porque eu seria muito criterioso, querendo ir aos fundos, nas investigações, etc. Então, cada um com a sua habilidade. Mas a humanidade tende a pensar que a atividade intelectual ela é menos interessante do que a atividade física. Isso num país de herança exploratória como o Brasil, né? Uma herança colonialista como o Brasil. Houve tempos, os antigos gregos pensavam assim, em que a atividade intelectual era a atividade dos nobres e os pobretões, né, os que tinham que cumprir algum rito espiritualista, teriam que fazer o trabalho braçal pelos nobres. Então, são vários enganos. Eu estou dizendo isso porque, nesse sentido, Davi foi um homem do seu tempo. Essa é a primeira coisa que eu queria deixar aqui. A segunda questão interessante da gente pensar é como que Davi não está fingindo nesse salmo. Vou deixar para você ler este salmo, que está no primeiro capítulo de 2 Samuel. Davi, ele não está fingindo aqui, ele era um homem autêntico, um homem segundo o coração de Deus, seus sentimentos eram autênticos. É interessante que quando a gente vai estudando alguns comentários bíblicos, por exemplo, o mais ácido que eu tenho aqui, são esses aqui. É um comentário que a gente pode chamar de críticos, né? Do Shelley e Forrer, não sei se é assim que pronuncia. Eu tenho aqui, por exemplo, esses comentários clássicos de uma época em que a teologia ela passou pela crítica. Então, esses dois, por exemplo, eles fazem comentários muito críticos acerca das letras do Antigo Testamento. E aí, eles são um dos comentaristas que vão dizer, apesar da crítica ácida, do criticismo histórico, geográfico, ou histórico-teológico, eles vão dizer que no julgamento deles, nos estudos letrísticos que eles fizeram, o Velho Testamento estaria tecendo uma pintura um tanto falsa de Saul, colocando Saul como uma pessoa má, embora não é isso que a gente perceba quando a gente está lendo o texto, mas foi assim que eles perceberam. Eles são respeitosos, estudiosos da Bíblia, né? E respeitáveis. E aí eles vão dizer, por outro lado, é inegável que o relato acerca de Davi é fidedigno, ou seja, tudo que se diz de Davi, vão dizer os críticos, entre eles estes dois que eu citei, que Davi ele é descrito nas escrituras hebraicas de maneira muito fidedigna. E uma das fidedignidades da descrição acerca de Davi está neste cântico. O que esse cântico de Davi nos traz? Eu não vou fazer uma análise do cântico. Leia, saboreie, pense num Davi perdendo alguém que ele amava muito como Jonatas. Mas o que nós temos aqui são algumas questões que eu quero tentar trabalhar com você rapidinho. A primeira questão é que Davi, ele era um crente no Senhor Jeová. Ele não era aquele crente amargurado, né? Ele não era aquele crente azedo, como a gente vê no Brasil. Hoje, precisamente, estamos comemorando o Carnaval, que é uma festa popular, é da cultura brasileira. Você gostando ou não, a festa está aí, é para ela ser comemorada. Uns vão para acampamento, outros ficam em casa. Nós temos uma pandemia, é recomendável que ninguém saia de casa, eu estou na minha, né? E aí vem os amargurados brotam. Por exemplo, nós temos em Belo Horizonte um tal de Pastor Lucinho. A postagem dele foi mais ou menos assim: nunca imaginei que iria viver para ver o carnaval não acontecendo, algo desse tipo. Aí eu já fui lá e fiz um comentário, né? Porque
pastor Lucinho, quando faz um comentário ridículo dele, ele evolui de Lucinho para Luciferzinho, porque é um deboche amargurado de um crente que, embora tenha recebido de Deus a graça de falar para multidões, ele fica vomitando imbecilidades nessa multidão que Deus lhe confiou. Então, ele faz chacota com a crença dos outros, com a fé dos outros. Você não vai ver nem Davi, nem Jesus amargurado com Roma, com os bacanais de Roma, no caso de Jesus, e Davi não vai ficar amargurado com os bacanais dos filisteus. Ele teve de cumprir a missão dele, que incluía exterminar filisteus, amalequitas e companhia, mas você não vai ver ele preocupado em acabar com as festas dos povos lá fora, né? Agora você vai vendo pessoas como o pastor Lucinho e companhia, né? Esse Malafaia que acha que a igreja tem que se levantar contra o mundo. Não existe isso na palavra de Deus. Na palavra de Deus, o que a gente vai ver o tempo todo são críticas ácidas internas, são autocríticas. Jesus criticando a religião dos judeus, que eram os seus correligionários. Você vai ver os profetas criticando o seu povo e ao mesmo tempo sendo instruído por Deus para tratar bem os povos de fora, como os babilônios, os medo-persas, os romanos, etc. Né? Jesus elogiava os romanos, né? O centurião, que era um romano chefe de 100, Jesus fala assim, nem em Israel eu encontrei uma fé como essa. Quando ele vai se referir a uma mulher cirofenícia, uma descendente de Cananeia, ele vai dizer, nem em Israel eu achei uma fé como essa, ou seja, é autocrítico o tempo todo. Aí vem Luciferzinho e companhia, me desculpe, chamar pastor Lucinho de Luciferzinho é uma estratégia esperançosa. É a mesma coisa de Jesus chamar os escribas e fariseus de raça de víboras e de filhos do diabo. Quem sabe assim, Luciferzinho não volta a ser o Lucinho de Jesus. Porque zombar de um país que teve que parar suas festas, eu concordando ou não com as festas, elas são festas, são legítimas, e aí uns tiram para poder sambar, outros tiram para poder acampar. Agora eu vou ficar amargurado, ai meu Deus, o carnaval bem feito que acabou. A crentaiada rindo do carnaval alheio. Pelo amor de Deus, Jesus ensinou a gente a amar a vida. E aí com esta lamentação, Davi está dizendo, eu amo a vida. Eu estava sendo perseguido por Saul, estava sendo perseguido pelo meu povo, estava sendo perseguido por essa gentalha toda, mas eu consigo reconhecer em Saul uma pessoa que Deus colocou lá, porque de fato Deus colocou Saul lá. Saul não conseguiu ser um rei fiel, mas não é isso que tirou de Davi a dignidade de lamentar a morte de um valente. Aliás, a frase que mais repete, que é o refrão desse texto, é a frase que diz, como caíram os valentes. Saul não deixou de ser valente para Davi, junto com seu filho Jonatas. É a frase que repete 3 vezes, por ser o refrão da lamentação. Então essa é a primeira coisa, a gente tem que parar com essa fé amargurada que baba de inveja da alegria alheia e fica querendo matar o mundo pela alegria que acha que não pode ter. Né? Por que Luciferzinho não vira luz do Senhor sobre os gentios e vai lá fazer como aquele outro pastor do Rio de Janeiro, que tem que ser mencionado, ai meu Deus, eu esqueci, ele desfilou na Mangueira no ano passado, uma gracinha, o Jesus da Quebrada. Então, por que não faz como ele, que ama a vida, que está lá com publicanos e pecadores? Né? É essa gente que parece com Jesus. O pastor Lucinho, enquanto ele faz isso, ele está sendo um Luciferzinho, necessitado de arrependimento, necessitado de, igual o apóstolo Paulo, quando ainda era Saulo perseguindo os cristãos, necessitado de encontrar com clarão e pedir misericórdia ao Senhor. Davi é diferente. Por isso que Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Ele reconheceu nos seus inimigos o motivo de lamentação, porque ele não queria que Saul morresse. Ele só queria se libertar das perseguições de Saul. A gente poderia ficar aqui rendendo esse assunto, mas fica aí para sua meditação essa primeira questão. A segunda questão é que ele não está fingindo aqui. Quando eu vi esse lamento, né, quando eu reli, né, minhas mais de 10 leituras do Antigo Testamento, quando eu fui reler aqui este cântico, eu me lembrei do que aconteceu com o atual presidente do Brasil, de quem eu tanto falo mal como presidente, como homem público, mas do qual eu não perdi a empatia como pessoa, porque só quem tem o Espírito Santo sabe entender isso, sabe chamar Herodes de raposa, mas entender, esse Herodes também vai ser passível da minha salvação, diria Jesus. Da mesma forma, esse Jair Bolsonaro, tão criticado por mim e por todos que têm senso, que têm
que tem discernimento do que seja a coisa pública, em 2018, alguns dias antes da eleição, ele tomou uma facada. Se isso foi verdadeiro, se isso foi um golpe de marketing dos que o cercavam, a gente não sabe. O que a gente sabe é que ele tomou a facada ou algum elemento de surpresa ele teve ali e que, infelizmente, o autenticou como uma das bestas históricas que se passaram na história espiritual do Brasil, uma vez que as bestas carregam a seguinte marca: o chifrinho sempre escapa de uma ferida mortal e passa a ser adorado em relação a isso. Embora eu tenha uma percepção tão ácida desse presidente, quando ele levou a facada, meu coração foi esfaqueado mesmo. Eu tenho minhas postagens aí que atestam a meu favor. Porque eu quero que Bolsonaro seja derrotado pela democracia, não é pela vingança. Não é por... Eles foram estratégicos, né? Ele escapou da morte e veio falar que a culpa é do pessoal, aquelas coisas todas, que eles sabem fazer isso. Eles são especialistas em criar contendas. Eles fazem a coisa errada e acusam os inimigos de as estarem fazendo. Essa é a grande verdade que a população brasileira ainda não conseguiu discernir. Mesmo assim, quando o então candidato em 2018 tomou a facada, eu falei, mas quando que eu queria que esse cara tomasse uma facada? Mas de jeito nenhum. Ele tem de ser derrotado pelo discernimento, pela democracia, ele tem de se converter pelo discernimento dos cristãos e não pela devoção de uns ou pela facada traiçoeira de outros. Né? Porque o candidato a ser o faqueiro da ocasião foi escolhido a dedo por alguém muito próximo do presidente. E eles sabem disso, mas eles ficam vendendo histórias para iludir a população. Mesmo assim, enfatizo, meu coração doeu, porque eu não desejo a morte de Bolsonaro, eu desejo que ele saia do poder. Agora, quem morra, eu não desejo que ele seja convertido. Né? Coisas que os crentes do Brasil estão atrapalhando acontecer, porque ficam lá adorando, acobertando os seus crimes, piores do que os crimes que eles acham que os governos anteriores cometeram. Então, Davi tinha esse sentimento, ele queria se livrar de Saul, ele queria que a coja toda longe dele, no sentido de pare de me perseguir, porque perseguição dói. Né? Dar outra face não é fácil não, porque o tapa na face anterior ainda está doendo. Então, é normal querer se livrar de uma situação, como é normal querer se livrar deste governo corrupto que bota Deus na frente para encapar tudo. Agora, o Bolsonaro, ser humano, despertou a minha compaixão, sim, embora ele é um ser que não tem compaixão de nada, ele não tem alma. Né? No momento em que 240 mil brasileiros só de Covid-19 pereceram, ele está aí liberando armas para armar a sua milícia. Né? Mesmo assim, se o Bolsonaro sofre outro atentado hoje, eu vou ficar chateado porque eu não quero o Bolsonaro sofrendo atentado, como Davi não queria Saul morrendo numa guerra. É como se Davi soubesse discernir, ó, esse cara vivia me perseguindo por uma coisa que eu não fiz contra ele, mas ele é valente. E como caíram os valentes? A espada de Saul nunca voltou vazia, o Davi vai dizer, e aqui não tem falsidade, não tem politicamente correto, tem autenticidade no amor. O que eu acho horrível no Brasil são as pessoas achando linda a autenticidade da macabrosidade. Aqui não. Aqui nós temos a autenticidade do amor, que reconhece no inimigo um verdadeiro guerreiro. Homens públicos sabem fazer isso sem serem falsos. É a autenticidade. Era essa autenticidade que a gente deveria desejar, não é? Por outro lado, uma terceira coisa que eu queria meditar com você tem a ver com esse fator. Que o fato de você lamentar a morte de uma autoridade não anula o outro fato de que você, infelizmente, teve de lutar contra os autoritarismos e das loucuras dessa autoridade. Por exemplo, Davi jamais estenderia a mão contra Saul porque ele tinha consciência ampla de que o mesmo Deus que um dia levou Samuel para ungí-lo em sua casa, quando ele ainda era pastorzinho de ovelha fedendo a bosta de vaca, foi o mesmo Deus quem colocou Saul no trono. Então, só esse Deus poderia mexer no caso de Saul. Mesmo assim, com essa percepção, Davi nunca se fez de rogado e ele sempre falou com Saul as verdades que Saul tinha de ouvir. E qual era a verdade que Saul tinha de ouvir? Que te fiz eu? O que eu fiz contra você, ó rei? Por que você está atrás de mim como uma pulga? O Senhor vai punir quem é que está fazendo essas coisas, dizendo indiretamente. Deus vai te punir, ó rei. E ele falava com os seus também. Olha, uma hora Deus vai resolver esse problema com Saul. Porque ser submisso à autoridade não significa você ser subserviente a essa autoridade.
por vezes com pessoas como Saul e Bolsonaro, só tem um jeito de você honrar esse tipo de autoridade, é contestando-a no mesmo espírito dos profetas, no mesmo espírito de Moisés, no mesmo espírito de Elias, no mesmo espírito de Jesus, que disse às autoridades, porque o texto bíblico fala que Jesus foi como um cordeiro para o matadouro, mas isso está longe de significar passividade, porque ele foi como um cordeiro para o matadouro, dizendo, podem me levar. Mas quando ele chegou no matadouro, nas autoridades que o estavam entregando, o que ele vai dizer? Por qual das curas que eu fiz que vocês estão me procurando? Ele toma um tapa na cara, toma coronhada na cabeça, coloca uma coroa de espinhos, zombando dele, por quê? Porque ele falou isso. Aí o sumo sacerdote fala assim, você é Deus? Olha, você o diz, porque a única forma de a gente contestar uma autoridade, ou melhor, a única forma, por vezes, de a gente amar autoridades assim, na esperança de convertê-las, é sendo autêntico, rebelde, né? Desobedecendo-lhes. Às vezes a rebelião é a única forma de honrar certas autoridades. Se o povo de Deus entendesse isso, todo mundo se rebelaria contra estes que está aí tramando contra a nação e dando vida boa ao seu exército, que está muita gente, não são todos das Forças Armadas, mas muita gente das Forças Armadas estão provando para nós que são tão mau caráter, quanto o presidente que os está alimentando, porque eu ficaria com vergonha de um presidente me alimentar a uísque, a vodka, a cerveja, a leite condensado, a festança, a churrascada, e dizer o quê? Eu ficaria com vergonha de receber uma reforma da Previdência que tirou da nação inteira, mas aumentou-me as vantagens. Que guerreiros são esses? Que gente covarde é essa? Tem de ser confrontados todos no nome de Jesus. Por quê? Porque vive da coisa pública. Ou seja, Davi faz um lamento aqui, mas esse lamento tem de ser lido paralelo também aos seus outros protestos contra as imbecilidades do rei Saul. É isso que a gente precisa entender aqui neste lamento, junto com este lamento. E aí, nesse sentido, é que Davi vai acabar o seu salmo. No meio do lamento, ele tem um amigo e vai dizer assim, angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas, tu eras amabilíssimo para comigo, excepcional era o teu amor, ultrapassando o amor de mulheres. E aqui entramos na nossa última reflexão. É que Davi, ele tinha o direito de amar Jonatas profundamente. Mas eu tenho dito em vídeos anteriores, pode ler aí, assistir aí na playlist de 1 Samuel e 2 Samuel, que Deus livrou Jonatas e Davi de viverem algo que aquela sociedade não poderia suportar. Mas eu não vou me aprofundar nesse assunto. Mas isso não tira de Davi a alegria de entender o seguinte, de receber aquele amor que o Jonatas nutria por ele. Amabilíssimo você era para mim, meu irmão Jonatas. O teu amor é tão imenso que era muito superior ao amor de mulheres, que naquela época eram vistas como meras reprodutoras de machos. Ou seja, Davi inexoravelmente está mostrando para nós aí que o machismo é uma grande viadagem, porque eles olhavam para as mulheres como seres que reproduziam, davam filhos a um homem. Mas o amor mesmo eu tenho devotado por Jonatas. E Deus, vendo isso tudo, livrou os dois de terem aquele romance grego, por assim dizer. Mas é só até aqui que a gente vai. Não é nenhum discurso contra as homoafetividades, mas apenas uma reflexão pensando em Davi naqueles tempos, porque ele foi um homem segundo o seu tempo, como eu e você somos pessoas segundo o nosso tempo, onde a gente pode agora abraçar o Evangelho de maneira muito mais ampla, graça do Senhor sobre nós. Mas fica aí com essas reflexões, dê uma voltada no vídeo para você ver essas 4 ou 5 reflexões que eu faço em relação a esta lamentação de Davi. Que o Senhor te abençoe. Se você tem gostado dessas reflexões, digamos assim, por vezes treslocadas, mas não sem fundamento, o fundamento está na salvação e na fé, se você tem gostado dessas reflexões, dê um like nesse vídeo, compartilhe, espalhe este vídeo, este e outros tantos. Inscreva-se neste canal, aperta aí o sininho para você receber as notificações, porque a gente tem tentado aqui todos os dias falar a palavra de Deus eterna que se encontra a partir desta palavrinha temporária escrita, arrumadinha, mas que não sequestra o espírito eterno do Evangelho. Então inscreva-se nesse canal,
E se você quiser falar comigo de maneira mais pessoal, eu tenho deixado em todos os meus vídeos aí as minhas redes. Aí estou no Facebook, no Instagram e no próprio canal do YouTube, né? Você pode me encontrar por aí, no Twitter também. É isso.